Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Cross e eu quero compartilhar com vocês duas reflexões que eu estava fazendo esses dias e achei interessante compartilhar até para incentivar a discussão. Vocês também comentem aqui embaixo se faz sentido, se tem fundamento o que eu vou falar ou se é só uma falta de remédio da minha cabeça, as vozes da minha cabeça que já estão tomando conta e ficando sem controle. A minha primeira reflexão é que quando existe um ano eleitoral, igual o ano passado foi, teve eleição para vereador e prefeito, é, quando uma pessoa que está concorrendo a um cargo político, ela usa muito aquele, quase como, usa uma frase quase como um slogan de campanha, eu, enquanto político, enquanto concorrer a um cargo público, sou um funcionário do povo, o povo é que manda, o povo é que exerce o poder, o povo é que é o meu patrão, eu sou um funcionário do povo. O político ele usa muito essa frase, principalmente em época de campanha, e quando ganha e começa a exercer o cargo e está lá e precisa legislar, precisa mostrar resultado, precisa ir pautar lei, projeto, fiscalizar, legislar, criar projeto de lei, a pessoa começa o político em si, ele faz essa frase que ele usava muito antes e depois que ele chega lá ele começa ele deixa essa frase cair por terra porque aí ela não faz muito sentido. Analisando muito o resultado, os significados semânticos e suas ramificações, eu particularmente cheguei num consenso, cheguei no resultado de que é uma inverdade quando o político fala que é funcionário do povo, porque indiretamente não é. Ele está prestando um serviço que pode ser renovado ou não na eleição, a depender da produtividade dele enquanto exercendo o cargo. Né? O mandato dele for produtivo, for defendendo interesses coletivos, é o que a gente não está vendo, mas trazendo aqui para a minha reflexão, o político, quando ele exerce muito essa fala de que ele, enquanto político, é funcionário do povo, é uma falácia. O político em si, ele é um prestador de serviços. E a gente pode, enquanto eleitor, a gente pode renovar esse trabalho, essa prestação de serviço através das eleições, se ele tiver um bom desempenho, se ele criar uma reputação que consolide essa renovação de contrato via eleições. Agora, minha segunda reflexão é o que? Quando o político ele já está no mandato, está exercendo em algum momento, seja por projeto, por votação, seja por fala, posicionamento, ele precisa fazer uma prestação de contas para a população. E a população, sim, eu gostaria de pensar que o senso democrático, o consenso da maioria fosse a força dominante, quando na verdade não é. Entendeu? Em muitos casos são poucas pessoas que ditam as leis e que têm o poder de fato. Agora, o que a população tem é o poder de pressão, é outra coisa. E é a população que paga, geralmente, e paga muito, muito caro. Agora, o político, quando ele está lá, geralmente, o que, que ele faz? Ele chega em alguma situação em que ele tem que prestar contas, tem que explicar para a população, ele vai explicar apenas para a base de apoiadores, para os eleitores dele, para a bolha que segue ele, ou ele tem que explicar para a população inteira? Porque o político, enquanto está lá, seja para qualquer cargo, ele é um funcionário público, ele ganha muito, tem muitos benefícios, tem muitas benesses, tem outros contextos ali que favorecem ele, mas ele é um funcionário público, é um servidor público. Então, ele tem que dar explicação, tem que dar uma prestação de contas somente para seus eleitores diretos ou para toda a população, porque assim, é, gostaria, quero pensar que o político ele tem que defender os interesses coletivos, toda a população. Agora, o que a gente vê muito, estou generalizando aqui para ilustrar meu raciocínio, o que é o senso comum é um político que vai defender os interesses pessoais dele e usa o cargo, geralmente o vereador tal, como um trampolim para, na primeira oportunidade, ele pular a esfera estadual, esfera federal e deixa, literalmente abandona aquelas pessoas que depositaram nele o voto de confiança através do voto, né? E é isso. É mais essas duas
reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. E já comenta embaixo se faz algum sentido, se tem um fundo de verdade nisso, ou se é loucura da minha cabeça. Essas duas reflexões da frase, né, do uso da frase de que o político ele é um funcionário do povo, quando na verdade não é. Ele presta um serviço que pode ser renovado através das eleições. Tem muito político que usa isso como um motor sensacionalista, né, bem populista também, para trazer voto e para ficar gerando conteúdo. E a minha segunda reflexão é essa: o político, seja para qualquer cargo, ele deve explicações de prestação de contas só para sua base de eleitores ou para toda a população, até para quem não votou nele, até para quem discorda de seus posicionamentos. Entendeu? É quase como uma pergunta retórica, porque eu cheguei numa conclusão, eu tenho minha resposta. Quero a resposta de vocês aqui embaixo. Comentem aqui se faz sentido, se tem um fundo de verdade nisso, ou se é loucura da minha cabeça, eu estou viajando aqui com falta de remédio. Comentem aqui e vamos incentivar a discussão aqui. E é isso, pessoal. Beleza? Boa noite, obrigado pela atenção e comentem aqui embaixo o que vocês acham.